A palavra de Deus vai nos relatar aqui no capítulo de número 18, que Jesus, nesse capítulo de número 18, ele vai estar dando um fim na sua missão. Ele vai estar ali completando no livro de João, capítulo 18. Jesus, ele vai completar a sua missão. Glória a Deus, aleluia. Para chegar até onde Jesus chegou, irmãos, não foi fácil. Não foi fácil ele chegar, né, até a esse ponto a qual nós acabamos de ler. Mas vamos ver que para cumprir a sua missão, o Espírito Santo de Deus, quando você vai ler lá no capítulo 1 de João, você vai ver que no princípio, né, o Verbo, ele se fez carne. Quem era o Verbo? Era o Senhor, né? E aí você vai ver que desde o capítulo 1, você vai ver que Jesus, ele iniciou a sua missão. Como que ele iniciou a sua missão? Através, né, aonde que a gente vai ler a palavra do Senhor no Novo Testamento, no livro de Mateus, a gente vai ver o passo a passo. Maria, ela vai conceber do Espírito Santo, e aí você vai descobrir ali, glória a Deus, que Maria, aleluia, Jesus, ela foi ali usada por Deus para poder trazer ao mundo aquele que iria salvar a humanidade, aquele que iria resgatar a humanidade novamente para a comunhão e para perto da presença de Deus. E os tempos vão se passar. Jesus, ele vai ter a sua infância, Jesus, ele vai ter a sua juventude, e ele vai chegar então à sua idade de 30 anos. E a partir desses 30 anos, Jesus então ele vai iniciar aos 30 anos o seu ministério. Jesus, ele sabia muito bem, irmãos, que quando ele chegou ali nos 30 anos, ele sabia que estava faltando pouco tempo para a sua missão ser cumprida. E no livro de João, no capítulo 18, e também no capítulo 17, antes de Jesus ele finalizar a sua missão, ele vai chegar diante de Deus através da oração, e ele vai interceder pelos futuros crentes, né? E quem fazia parte desse grupo de futuros crentes? Eu, você, aqueles que hão de aceitar a Jesus ainda neste tempo a qual nós estamos vivendo. E Jesus então vai dizer a palavra de Deus que depois que ele, tendo dito isto, ele saiu com seus discípulos. Aqui, irmãos, Jesus, ele vai chamar os seus discípulos. Eles vão para um lugar, né, um lugar conhecido ali, que era além de um ribeiro chamado de Cedro. E nesse lugar reservado, então, irmãos, Jesus, ele tinha o hábito de estar sempre ali naquele lugar. Jesus, ele já era acostumado a estar ali com seus discípulos. Então era um lugar que era conhecido ali por eles, né? E diz a palavra do Senhor que quando Jesus está ali em oração juntamente com seus discípulos, vai aparecer ali então aquele lugar, né, os guardas, aqueles que foram enviados para o prender. E juntamente com aqueles guardas, aqueles que iriam aprender a Jesus, estava ali também Judas, que é mencionado dentro da Bíblia e é conhecido como aquele que foi o traidor, aquele discípulo que sentou à mesa junto com Jesus, aquele discípulo que andou junto com Jesus, aquele discípulo que viu os milagres acontecer diante de seus olhos, aquele discípulo que viu Jesus alimentar multidões, aquele discípulo que viu Jesus fazer novamente a alegria entrar dentro da vida de famílias, aquele discípulo que viu Jesus curar alguém que estava morto e ressuscitar. E esse Judas, ele é conhecido como traidor. O que eu quero dizer para você, para a igreja do Senhor nesta noite com essa palavra? Que muitas das vezes vai ter alguém
que vai andar com Jesus, que vai ver Jesus realizar milagres, prodígios, vai ver Jesus mudar a história, mas muitas das vezes não vai estar alinhado com os mesmos propósitos de Deus. Muitas das vezes vai ter alguém que vai apenas contemplar o que Deus está fazendo, mas não vai querer fazer parte. Então aqui, irmãos, diz a palavra do Senhor que quando ali os guardas chegaram para buscar a Jesus, para prendê-lo, já estava escuro, já era tarde da noite. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que aqueles que estavam ali, junto com os oficiais, e os oficiais, dos principais sacerdotes e fariseus, eles estavam ali com lanternas, estavam ali com achortes e também com armas. Veja bem, Jesus, no momento de cumprir a sua missão, estava ali alguém, irmãos, com armas, estava alguém ali com ferramentas para serem utilizadas contra o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Acontece com Jesus. você, meu irmão, minha irmã. Você hoje está numa missão. Aqui nesse texto, o foco desse texto aqui é falar sobre a missão que Jesus ele completou. E foi muito dolorosa. Mas eu quero frisar também algo que é importante, igreja. Que quando você também está na sua missão, qual é a sua missão? A nossa missão hoje é permanecer firme. A nossa missão hoje aqui nessa terra é permanecer firme na presença do Senhor. É não se render a este mundo de ilusões, a este mundo de aparência, que muitas das vezes aquilo que é ruim parece que é bom, e muitas das vezes é colocado na mente do ser humano, para aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus seja visto como ruim. Mas aqui, irmãos, nós temos uma missão na face dessa terra. Qual é a nossa missão? É continuar perseverando, é continuar sendo sal desta terra, como o próprio Cristo nos ensinou a ser desta forma. E eu e você, igreja, nós temos que continuar perseverando. Só que tem um detalhe: para você continuar na tua missão, muitas das vezes vai aparecer alguém com ferramentas para tentar impedir que a tua caminhada ela seja bem sucedida. Muitas das vezes na tua caminhada vai surgir alguém para tentar te parar, para tentar te impedir de você alcançar o teu objetivo. E isso, irmãos, é o que o inimigo faz. Isso é o que o inimigo ele tenta usar alguém para tentar te parar. E veja bem, quando Jesus ele estava quase na hora de cumprir a tua missão, no momento que era para ali alguém para apoiá-lo, estava alguém ali com armas, estava alguém ali fazer com que o mal viesse a chegar diante do Senhor Jesus. E não é diferente na minha vida, na tua vida. Muitas das vezes você vai estar focado, muitas das vezes você vai estar com uma alegria, uma vontade imensa de estar ali prosseguindo na presença do Senhor. Mas quando você menos espera, aparece ali o inimigo com alguma ferramenta para tentar te prejudicar, para tentar te ferir, para tentar ferir a tua fé, para tentar ferir a tua paz, para tentar ferir a tua alegria, para tentar ferir a tua comunhão que você tem com Deus. Por quê? Porque o que tem preparado para mim e para você é muito maravilhoso. E aí, irmãos, a gente vai observar que Jesus, quando ele escuta a voz ali dos fariseus, que estava se aproximando, vai dizer aqui no versículo 4 que ele vai se adiantar. Glória a Deus, ele vai aleluia, deixar os seus discípulos, ele vai ir em direção. Por quê? Porque
Porque ele já estava preparado, irmãos. Ele já estava preparado para aquele momento. O que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes eu e você, irmãos, igreja de Cristo, nós precisamos estar preparados. Muitas das vezes, vem o problema nas nossas vidas, vem a aflição, vem a perseguição, e muitas das vezes nos deparamos com situações que nós ficamos mesmo sem saber muitas das vezes o que fazer. Mas o que a gente precisa aprender é estar preparado, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos estar sempre vigilante. A palavra de Deus diz assim: vigiai e orai. Então, irmãos, a vigilância deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos estar preparados. Existem cristãos, existem pessoas que muitas das vezes, quando vem o primeiro embate, algum embaraço, ela logo se frustra, ela logo se decepciona, ela se ira e já pensa assim: vou sair da igreja, vou parar de servir a Deus porque não dá. Aí, irmãos, essa pessoa que age desta forma, ela é comparada com aquela parábola que Jesus pregou sobre o semeador que saiu, para semear, e uma parte da semente caiu na beira do caminho, a outra parte caiu entre os espinhos, a outra semente caiu sobre um lugar aonde que tinha as pedras, era uma terra rasa, e somente uma das sementes é que caiu numa boa terra, e essa gerou frutos e frutos com abundância. Então, irmãos, o cristão é desta forma. Muitas das vezes vai surgir embaraços, vai surgir alguma coisa tentando impedir de você cumprir a sua missão. Aqui nós estamos falando dentro do texto da missão que foi completada por Jesus. Só que eu e você também temos uma missão, que é o que eu acabei de falar. E se a sua missão vai ser completada ou não, isso só vai depender de você. Se a minha missão vai ser completada ou não na face dessa terra, isso vai depender de mim. Porque o manual nós temos, a presença do Espírito Santo de Deus nós temos aqui, mas só cabe a mim, só cabe a cada um de nós estar focado na palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus, irmãos, ele vai se adiantar e ele vai dizer: a quem buscais? Aí os oficiais vão responder: a Jesus o Nazareno. Aí Jesus disse: sou eu. E Judas, aquele que o tinha traído, estava também com eles. E quando lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra os seus discípulos, eles caíram por terra. Aí Jesus ele vai tornar a perguntar novamente ali: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Eles estavam ali, irmãos, só por causa de Jesus, só por causa do Nazareno, aquele que estava ali realizando uma grande obra na vida de muitas pessoas, aquele que estava ali anunciando as boas novas do reino de Deus para a humanidade, aquele que estava ali para se entregar pelos pecadores, por cada um de nós, sendo nós imerecedores de nada, e mais uma vez eles vão perguntar, mais uma vez Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se pois a mim buscares, deixai ir a estes. Jesus então ele pede para que deixasse os seus discípulos ir e levasse ele. E aí, irmãos, aqui cá no último ponto, aonde que eu li, foi o versículo 10 e 11, Simão, que era um dos discípulos de Jesus, ele, ao ver ali os oficiais se aproximar e pegarem a Jesus, como se Jesus ele fosse ali um malfeitor, um mau elemento, Simão, ele vai deixar com que o seu instinto de ser humano falar mais alto, e ele vai arrancar a sua espada com uma ira tremenda,
vai partir para cima de um dos oficiais e vai cortar a sua orelha. E o nome desse oficial era Malco, né? Este Malco, ele era um servo, na verdade, né, do sumo sacerdote. E Jesus, então, ao ver aquela situação, Jesus ele vai dizer para Pedro: Pedro, mete a tua espada na bainha, ou seja, guarda a tua espada, Pedro, porque não beberei eu do cálice que o Pai me deu. Ou seja, Jesus estava fazendo ali uma pergunta e ao mesmo tempo uma resposta, né? Que muitas das vezes, irmãos, o ser humano, nós queremos resolver as coisas da nossa maneira. Aqui nesse momento nós vemos aqui Pedro, ele querendo resolver as coisas com as suas próprias forças. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite? Que muitas das vezes não vai ser com a tua força, não vai ser com a tua capacidade, não vai ser com a tua inteligência, não vai ser com o seu dinheiro, com o seu recurso financeiro, que você vai conseguir solucionar o problema que talvez você esteja passando. Mas vai ser a partir do momento que você entregar tudo diante do Senhor. Ele é que vai resolver. E Pedro aqui nesse momento, irmãos, ele quis agir por conta própria. E ele quis resolver a situação do seu modo. Porque Pedro, ele tinha ali, né, o seu jeito de ser meio explosivo, podemos assim dizer. E aí Jesus vai falar assim: não, Pedro, guarda a tua espada. Guarda a tua espada. E aí, Jesus ele vai realizar, mesmo nesse momento de aflição, mais um milagre que Jesus vai realizar. Ele vai lá pegar a orelha daquele moço, vai colocá-la novamente no lugar e ela vai se tornar perfeita. Ela vai se tornar perfeita. Por quê? Porque aquilo que Jesus ele faz, irmãos, é perfeito. Então não precisa você ficar, muitas das vezes, querendo resolver da sua forma, querendo resolver do seu jeito. Não. Começa a deixar na mão de Deus. Coloca diante do Senhor na oração. Porque a oração, o propósito de oração é para isso. É para a gente tirar o fardo que muitas das vezes nós não estamos conseguindo carregar, aquilo que nós não estamos conseguindo resolver. Aí a gente chega diante da oração e se derrama na presença do Senhor e fala: Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu sozinho eu não sou nada. Eu sozinho não consigo, ó Pai. E se você clamar, irmão, com fé, com perseverança, aí Deus ele resolve. Deus faz igual fez com esse moço aqui, o Malco, que era o servo do sumo sacerdote. Vai ter tudo restaurado. Aonde que foi feita a ferida vai ser restaurado, vai ser curado quando Jesus coloca a mão. Então, para encerrar aqui as minhas palavras, qual é o resumo aqui dessa reflexão que eu quero deixar? É que Jesus, ele cumpriu a tua missão aqui nessa terra de uma forma perfeita. Mesmo diante das aflições, diante da dor, Jesus ele cumpriu o seu propósito. E a igreja também está numa caminhada, está numa missão. Eu estou numa missão. E eu preciso continuar perseverando. Você precisa continuar perseverando. E aqueles que ainda não fazem parte daquela oração que Jesus fez no versículo 17, precisa também reconhecer e buscar ao Senhor, né? Porque aqui Jesus ele está orando pelos futuros crentes, aqueles que haveria de ouvir a voz do Evangelho, a voz da mensagem, da palavra de Deus, a pregação, né? E os testemunhos daquilo que o Senhor fez, e iriam se converter ao Senhor. Então a missão da igreja hoje é continuar perseverando, anunciando a salvação, anunciando a respeito da grandeza de Deus para toda a humanidade. E assim um dia, irmãos, possamos fazer como Jesus fez aqui, né? O capítulo 18 fala que Jesus ele completou a sua missão, e vai chegar um dia que a igreja do Senhor vai completar a sua missão também aqui nessa terra.
E tomara, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui, nós possamos receber ali no céu a vitória, o galardão que está preparado. Tomara que eu, cada um dos irmãos, a minha família, os meus parentes, os meus amigos, todos esteja ali naquele grande dia, porque vai ser maravilhoso, irmãos, no dia que a gente chegar lá no céu e saber que nós cumprimos a nossa missão, que nós cumprimos o nosso propósito nessa terra. Louvado seja Deus. Então, foque na missão, foque no propósito que Deus tem na sua vida. Eu não sei qual é o que Deus tem te chamado para você fazer, mas faça com perseverança. Não desista, mesmo que às vezes a tua força é pouca, que você olhe para si mesmo e pense: não, eu sou fraco, mas é Deus quem fortalece. A fraqueza, ela é do homem, mas a Deus, irmãos, pertence toda a força, toda a honra, toda a glória. E Ele capacita, Ele dá força, Ele restaura as forças daqueles que precisam, né? Nós vemos dentro da palavra do Senhor muitos homens e mulheres de Deus, homens de Deus, que muitas das vezes estavam passando num momento de aflição, estavam se sentindo fracos, sem força, mas aí Deus vem e renova e fala: continua. É assim que Deus quer a sua igreja, é assim que Deus quer que nós continuamos, renovando as nossas forças dia após dia, na oração, na perseverança, para que assim possamos, irmãos, cumprir o nosso legado aqui nessa terra, porque só vai valer a pena tudo que estamos fazendo aqui se naquele grande dia nós estivermos lá no céu com o Senhor. Aí sim, aí Deus vai limpar de nossos olhos toda lágrima que você já chorou, tudo aquilo que você já passou sofrendo, mas por amor ao Evangelho, sofrendo pela causa, sofrendo pela palavra de Deus. Você pode ter certeza que tem uma recompensa preparada. Louvado seja Deus. Então, essa é a palavra que eu quero deixar aqui para a igreja nesta noite, e que nós possamos unir as nossas forças, irmãos, né? Em um só propósito nesses últimos tempos que estamos vivendo, porque Jesus, Ele está às portas e nós precisamos cumprir a nossa missão, nós precisamos cumprir o nosso chamado dia após dia. E por isso que o Espírito Santo de Deus, ele está sempre nos alertando. É por isso que o Espírito Santo de Deus está sempre nos renovando, está sempre nos alertando. Continua perseverando, fica ligado, fica vigilante, porque grande é a bênção de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus possa abençoar.